Olá, amigos do YouTube. Mais uma vez estamos aqui ligados, conectados e munidos de mais um vídeo, conteúdo, uma mensagem para transmitir aos vossos corações. Meu nome é Adelson Fernandes, sou do canal Eu Creio na Palavra, que é também o nome da nossa página do Facebook. Quero também convidá-lo e incentivá-lo a visitar nosso site, que é impactodigitalda.fé.com. Então, anote aí, na verdade, e depois você, através do seu navegador, entre nesse site que terá mais conteúdos para edificar sua vida espiritual. Quero, nesse momento, dizer que estamos fazendo essa série. E a nova série que estamos dando ênfase é sobre como preparar esboços bíblicos. Como preparar, elaborar mensagens bíblicas. Claro que tudo tem que ser na dependência do Espírito Santo e na oração. Nada pode ser feito por mera vontade, por desejo próprio, por direção própria e também por um desejo próprio. Não. Faça tudo na direção, orientação do Espírito Santo e, para isso, debaixo de muita oração. Meu querido, e nesse momento, sem mais delongas, vamos aqui trazer a vós, hoje, um exemplo de esboço. Eu quero aqui, juntamente com você, online, esboçar esse versículo áureo. Alguns dizem que é o versículo áureo da Bíblia, principal, o mais lindo, mais precioso, mais importante dos versículos encontrados na Bíblia, pois é o versículo que transmite a mensagem completa de toda a Bíblia. É o versículo que resume todo o propósito de todos os tempos. Então, nada melhor do que iniciar nosso quadro ou nossos vídeos de exemplos de esboço bíblico. E quero também declarar que logo eu quero lançar aqui mesmo nesse canal os 100 esboços bíblicos meus, que eu quero aqui transmitir para todos os pregadores. Não preocupe que vai ser um valorzinho bem irrisório, nada a explorar, mas apenas a edificar. Então temos aqui o exemplo de esboço. E eu escolhi João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que é um versículo bem conhecido, mas versículos simples, versículos de bastante conhecimento, ficam mais fácil gravar como elaborar um esboço partindo de tais versículos, e ao praticar e ao orar e na unção do Espírito Santo, você vai desenvolvendo para outros demais versículos da Bíblia.
Então vejamos, em primeiro lugar, quando você olha esse texto, você vê falar o quê? Sobre Deus amando o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como esboçar de uma maneira prática, lógica, atingindo um clímax? Porque a pregação ela tem que atingir um clímax, uma conclusão. Ela tem que chegar a um ponto principal que venha liquidar, que venha fechar todas as ideias. E aqui nós temos exatamente tudo isso. Mas o que eu quero trazer é juntamente contigo, podermos dar um exemplo daquilo que temos aprendido, não apenas em estudos, mas na oração e na comunhão com Deus. Porque antes de estudar, eu tenho aprendido aos pés do Senhor. Então, em primeiro lugar, o agente principal desse versículo é Deus. Então, a fonte da salvação aqui é Deus. O agente principal é Deus. Então, aqui já temos o primeiro tópico. A fonte da salvação. Pronto. E podemos aqui acrescentar, entre aspas, vamos escrever em maiúsculo, né? Porque esse nome é digno. Se fosse o nome do nosso inimigo, escreveríamos em minúsculo, né? Mas como é o nome do Senhor, vamos colocar em maiúsculo. A fonte da salvação, Deus. Ele decidiu, ele planejou, ele elaborou, ele propôs, ele programou e assim por diante, né? Então, temos aqui o primeiro tópico. Poderíamos desenvolvê-lo com vários subtópicos, letra A, letra B, letra C e sucessivamente. Mas quero deixar claro, não seja muito detalhado, porque talvez você fique apenas no primeiro tópico e não consiga desenvolver os demais. Claro que conforme a direção do Senhor, já aconteceu comigo, algum tópico foi aquele que tocou a igreja, foi aquele que encaixou, é que Deus quer que você bata mais naquele tópico. É aquele tópico que vai, é a raiz da mensagem. E muitas vezes nós apenas citamos, vamos dizer, apenas citamos sucintamente os demais tópicos. Então, o principal é aquele que o Senhor orientou. Eu estou falando algo próprio que acontece quando tenho pregado a palavra de Deus. Não vim aqui apenas trazer teoria, mas verdades práticas, verdades importantes para nós pregadores. E é um conselho. Ninguém está aqui para menosprezar quem não prepara. Cada um sabe o que se deve fazer. Então vamos para o segundo tópico. A fonte da salvação é Deus. E o que nós encontramos aqui? O meio da salvação. Qual é o meio? Qual foi a forma que Deus materializou esse plano? Foi através do seu Filho. Então, o meio da salvação. O meio. Espera aí que aqui está em maiúsculo, né? Vamos então arrumar o meio
salvação. Quando falamos o meio, não estamos falando de uma coisa no meio. Estamos falando de qual foi o meio que ele usou, né? O instrumento da salvação. Poderíamos usar também nesse sentido. O meio da salvação, entre aspas, o Filho. Certo? Então temos aqui o primeiro tópico, a fonte da salvação. O segundo, o meio da salvação. E qual é o terceiro? A palavra mundo. E quando eu vejo o mundo, quando eu analiso todo o versículo, eu vejo que Deus focalizou o mundo. Então, se ele focalizou o mundo, eu vejo como no final, que para todo aquele que nele crê, eu vejo não uma controvérsia, mas eu vejo um paralelo entre o potencial da salvação e a eficiência da salvação. Então, uma coisa é um potencial, outra coisa é eficiência. Uma pessoa pode ter potencial, mas talvez não use todo esse potencial e use pouco pela sua eficiência, o seu uso, a sua apropriação. Por exemplo, o ser humano tem um grande potencial. Muitas pessoas que até estão agora na sarjeta, eu já vi pessoas estudiosas, pessoas que ensinam qualquer um aí de nós, que poderia dar uma aula agora para nós, mesmo ali na sarjeta. Eles têm um potencial, mas não a eficiência. Não está sendo eficiente no potencial que lhe está disponível. Então, o potencial dessa salvação. Vamos aqui. Opa. Potencial dessa salvação. Certo. O mundo. Aqui já dá para desenvolver várias coisas, falar sobre as diversidades de uso, os diversos usos da palavra mundo, que poderia significar mundo, o planeta, mundo, o universo, mundo, os habitantes, como é aqui no caso, mundo, o sistema mundano pecaminoso, que é outra história, né? Então, essa palavra já aqui teríamos muitos argumentos para desenvolver na mensagem. Então, temos aqui o mundo. Deus amou o mundo, ou seja, o seu foco era o mundo. Abrindo o paralelo, poderíamos citar o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E, quando falou todos, engloba o mundo. Muito bem. Então, esse é o potencial. A salvação é para todos. Ele morreu por todos. Eu poderia aqui trazer uma gama, uma variedade de versículos para rechearem
esse tópico, né? Mas vamos ser breves, porque as horas avançam, o tempo passa e nós temos que chegar a uma devida conclusão. Quarto tópico. Vamos lá. Vem comigo, né? Quarto tópico. Quando você ler o versículo, né? Eu poderia até no meio da salvação destacar que o Filho é unigênito. Não perca o sentido, mas agora que eu li a frase, eu vi que unigênito é algo que também pode ser, poderíamos dizer, a qualidade dessa salvação, o preço dessa salvação, né? O preço foi que ele não deu apenas um filho, ele deu o filho, unigênito. Já aí vemos o preço que custou a Lamachandaraia. Oh, maravilha! O preço que custou essa salvação. É uma salvação brilhante, maravilhosa, meu querido. Dá até uma alegria na alma, né? Perdemos até o sentido de um estudo, porque falar do amor de Deus, de Cristo, do Evangelho é algo fora de explicação, fora de série. Então vamos agora ao quarto tópico. Ele está aqui a partir da vírgula do unigênito. Você ler aqui, para que todo, veja bem aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aqui nós temos a eficiência. O alvo é todos, mas a eficiência depende no meio desse todo, no meio desse mundo. O Evangelho, a salvação, só vai fazer efeito em todo aquele que nele crê. Aí está o divisor de águas, aí está a diferença, aí está o que separa um de outro, luz de trevas, Deus e o inimigo, sal e falta de sabor, insípido. O que faz a diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é, que serve a Deus e que não serve. É todo aquele que nele crê. Então nós temos aqui a eficiência dessa salvação, ela só se torna eficiente naquele que crê. Por mais que Deus queira que todo mundo alcance, é para aquele que nele crê. Então, aqui nós temos peraí, que eu estava ali, vamos então, a eficiência da salvação. A eficiência da salvação. Aquele que nele crê. Aí. A eficiência da salvação, aquele que nele crê. Então, aí poderíamos desenvolver quem são esses, o que significa aquela pessoa que crê. E o que é crer? Crer no quê? Crer em Jesus.
Mas é só crer na história de Jesus, ou saber a história de Jesus, ou crer no que ele fez e crer no que ele fala, no que ele diz, no que ele ordena, no que ele recomenda. E procurar segui-lo. Não que essa pessoa seja perfeita, mas mesmo que haja algum vacilo nessa caminhada, ele se levanta e não concorda com o erro, com o engano, com a mentira, com o pecado. Ele quer o Filho. Como Pedro disse, quando Jesus falou que se quiser ir embora, com a multidão que foi embora, vai também. E Pedro exclamou uma frase simbólica: para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, aquele que crê poderia desenvolver várias coisas, mas é muito profundo esse tópico. Quinto e último tópico, a eficiência da salvação, mas tem a vida eterna. Poderíamos falar o que aqui? A expressão da salvação, vida eterna. O objetivo da salvação, vida eterna. O prêmio da salvação, vida eterna. O efeito da salvação, vida eterna. Teríamos... É muito sugestivo esse final. Mas vamos colocar o que aqui? Vamos colocar o ponto culminante da salvação, vida eterna, né? Vai ficar bonito. O ponto culminante é como uma montanha que você sobe e chega no cume do monte, não é verdade? Então, a salvação é esse ponto culminante. E, para ficar igual aos demais, vida eterna. Pronto, aí está. Juntos nós desenvolvemos uma mensagem sem forçar, não é verdade? O próprio texto está dando essas ideias. Deus amou o mundo, ou seja, é o mundo. Deu seu Filho, foi o meio, para que todo aquele que nele crê, é aqueles que recebem, é aqueles que entendem, é aqueles que abraçam essa verdade, aceitam-na. Mas tem a vida eterna, ou seja, o que é? É o final. É o ponto culminante da obra de Deus, vida eterna. Então, resumindo uma mensagem para todos, o grande objetivo dos céus é vida eterna. Não é uma vida eterna nesse sistema mundano de hoje, nesse sistema corrupto, nesse sistema opressor, em que alguns estão lá em cima e outros sendo pisoteados, quer dizer, uns não, uns lá em cima, a maioria pisoteado, passando fome, humilhados, sofrendo, mas tudo isso é consequência do pecado. Mas nós aguardamos a bendita pátria celestial e aguardamos o aparecimento do Filho de Deus com poder e grande glória. Então, eu finalizo aqui esse exemplo de esboço. Nos demais vídeos traremos algumas coisas sobre homilética, sobre esboço e outros exemplos. Esse é um dos exemplos, um dos mais lindos. Tinha que ser o primeiro. E quero aqui convocar todos que você venha estudar a palavra de Deus, estudar
você que já é um pregador, um obreiro, a fazer bacharelado de teologia à distância. Aqui abaixo vai ter um link, eu recomendo, é uma bênção, vai lhe edificar, é fundamental, nada melhor do que estudar em pleno lar, fazendo seu horário, mas que seja disciplinado, que você, no estudo aí de bacharel vai ter um gasto se for físico, mas se você fizê-lo à distância, você vai economizar muito e vai ter sempre acesso a pessoas que vão lhe ajudar e vão lhe dar suporte. Então, eu recomendo esse curso de bacharel de teologia que está abaixo no link, que vai lhe dar uma ideia mais avançada sobre o pregar, o ensinar a palavra de Deus. Claro, não deixe de curtir esse canal. Aí embaixo, aperte nesse joinha aí, curte. Mesmo se você não gostou, então discute, né? E se você deseja assinar, inscreva-se. Faça o seu login aí, como for pedido, e inscreva-se nesse canal para receber mais conteúdos da palavra de Deus. E também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem. Exemplo de esboço. É um grande prazer. Eu deixo você aqui com palavras de agradecimento pela sua atenção. Que Deus lhe abençoe ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Amém.